Então, parece que a ficha do pessoal da esquerda, especialmente esse pessoal da política do PT e de outros partidos aliados, começou a cair para o fato de que Bolsonaro está com um percentual de votos, de intenção de votos, muito maior do que aquele apresentado nas pesquisas. A desculpa que esse pessoal está dando aqui nessa reportagem sobre a qual eu vou falar hoje aqui com vocês é que Bolsonaro está crescendo em cima da terceira via política, aquela terceira via que vocês conhecem bem. E para falar a verdade, eles não estão totalmente errados não, mas eu quero explicar o meu ponto e explicar que, na verdade, a questão não é bem essa que está sendo apresentada aqui, embora a conclusão esteja correta. Antes de continuar, peço que você deixe o seu like, deixe o seu comentário aqui neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, compartilhe ele com outras pessoas e se você quiser colaborar financeiramente com o meu trabalho aqui no YouTube, torne-se membro do meu canal, clique aí embaixo no botão Seja Membro, conheça os planos, conheça os benefícios de se tornar membro apoiador aqui do meu canal. Me siga também nas redes sociais, vou deixar elas aparecendo aí na tela também, vou deixar isso também na descrição do vídeo para que você confira depois com mais calma, mas não deixe de me seguir nessas redes também, porque eu posto conteúdos diferentes por lá também, e a gente nunca sabe quando, eventualmente, nós podemos acabar sendo tirados de alguma dessas redes, não é? Voltemos então à notícia em questão aqui. Essa declaração a respeito do crescimento de Bolsonaro sobre a terceira via foi feita por esse senhor aqui, o senador Paulo Rocha. Ele tem essa cara aqui meio de revolucionário, né? Aquela coisa meio hippie dos anos 60 e 70 que ficou congelado no tempo. Quem é católico aí conhece um cantor chamado Zé Vicente, um cara muito relacionado à teologia da libertação. Sabe que ele também tem uma cara assim meio hippie, né? Meio Che Guevara, aquela coisa meio revolucionária também? Pois bem, essa é a cara desse senhor aqui, Paulo Rocha, mas o principal ponto a se falar de atitudes recentes dele é que poucos dias atrás ele assinou aquela fatídica nota do PT, na verdade da bancada do Senado do PT, em favor da Rússia na guerra que está acontecendo lá na Ucrânia. Aquela nota vergonhosa, passando pano para as atitudes russas lá, e que foi apagada quase que imediatamente, mas como sempre, né, o print não perdoa ninguém. Aliás, eu comentei sobre essa nota no meu vídeo sobre o Vladimir Putin, falando que ele é o novo deus da esquerda. Foi o vídeo em que eu mais perdi seguidores, não sei se isso é bom ou se é ruim. Então se você não é inscrito no meu canal, peço novamente, me dê uma força aí para o número de inscritos voltar ao patamar que estava antes desse vídeo que eu publiquei falando sobre o Vladimir Putin. Mas então esse é o senador Paulo Rocha que assinou aquela nota lá. E ele está comentando aqui a respeito das pesquisas eleitorais. E se você tem acompanhado esse assunto nos últimos tempos, você tem percebido que a diferença do percentual de intenção de votos entre o Lula e o Bolsonaro tem diminuído. Ou seja, os percentuais dos dois têm se aproximado, com algumas pesquisas já indicando empate técnico, um cenário bem diferente daquilo que nós vimos no final do ano passado, em que o Lula estava, sei lá, com 80% dos votos eleito, primeiro turno, nem precisa fazer eleição, bota o cara lá, passa a faixa para ele logo. E é claro que todo mundo sabe que esses números, essas pesquisas são maceteadas, né? Não sei se eu posso falar abertamente dessa forma assim, mas eu não boto muita fé nesses números, não acredito muito na metodologia utilizada, não confio muito nessas informações. Acredito que o objetivo da veiculação dessas pesquisas seja outro, além de informar a população. Pois bem, conforme se aproxima o percentual de votos do Bolsonaro em relação ao Lula, começam a ser colocadas aqui pelo pessoal da esquerda algumas justificativas para esse movimento. Porque até o presente momento, de fato, o percentual do Lula se mantém estável. O percentual de votos do Bolsonaro é que tem subido. E é o que argumenta nesse artigo aqui, nesse texto, o senador Paulo Rocha. Ele diz que o Bolsonaro está crescendo sim, mas ele não está crescendo tirando votos do Lula, e sim tirando votos da terceira via. Pois bem, eu concordo com ele nesse ponto. O Bolsonaro não está tirando votos do Lula. Eu só não concordo que os números atuais de intenção de voto sejam reais. Eu acredito que as intenções de voto no Lula ou no candidato do PT, um candidato central da esquerda, bem, eu acredito que as intenções são muito menores do que as que estão sendo reveladas aí. Eu acredito que vai ficar algo entre 25% e 30% dos votos, que é o que costuma ser. Então, o Bolsonaro tem aquele eleitorado que é fiel a ele, que vai votar nele independente do que for, independente do que ele faça, independente do que aconteça até as eleições,
ele tem aquele percentual de pessoas que vai votar nele. Assim como o PT tem um percentual de eleitores petistas que não vai votar em Bolsonaro, que vai ser fiel ao candidato do PT, independente de quem seja. Então, tanto esse pessoal do Lula ou do PT não tira votos do pessoal do Bolsonaro, quanto o pessoal do Bolsonaro não tira votos do pessoal do Lula. Nesse ponto, o senador Paulo Rocha está correto. De fato, o Bolsonaro não está crescendo tirando votos do Lula, e sim da terceira via. Pois bem, se você interpretar a terceira via como grupo de pessoas indecisas, isso aí pode fazer sentido de fato, o que não é uma verdade. Na verdade, quanto mais se aproximam as eleições, mais pessoas descem do muro e assumem qual lado que elas desejariam mais ter nas eleições. É fato que muita gente, nesse momento, ainda fantasia com uma terceira via, com uma solução alternativa. Mas a gente sabe que isso não vai para frente. O grande nome da terceira via, que era o Sérgio Moro, não engrenou. Aliás, com esse apoio que ele pegou do MBL, eu fiz um vídeo sobre isso não muito tempo atrás. E, bom, com os acontecimentos recentes lá do Arthur, mamãe falei, falando daquelas abobrinhas absurdas lá na Ucrânia, aquelas coisas vergonhosas. Bem, qualquer apoio que Sérgio Moro tivesse efetivamente com o pessoal do MBL foi por água abaixo. Eu acredito que a candidatura dele, se essa era a única esperança dele, bom, melhor ele disputar o Senado ou a Câmara dos Deputados também. Não há ninguém que seja efetivamente uma terceira via. Então todos esses candidatos aí mais de centro-direita de terceira via, Sérgio Moro, Dória ou qualquer outro desses caras aí, a tendência é que as pessoas migrem os votos dessas pessoas para o Bolsonaro. Assim como outros candidatos supostamente de terceira via, como Ciro Gomes, a tendência é que as pessoas, ao se aproximarem as eleições, migrem os seus votos desse pessoal, do Ciro Gomes ou quem quer que seja, para o Lula ou para o candidato que ele colocar no lugar dele, o poste que ele colocar para concorrer para as eleições. O fato é que o pessoal do PT, o pessoal da esquerda, já está percebendo que essa mentira, ou pelo menos esses números pouco confiáveis das pesquisas eleitorais, não estão se mantendo e não estão convencendo as pessoas. Então eles estão ensaiando aí uma forma de uma desculpa para justificar por que Bolsonaro está crescendo nas pesquisas e utilizar essa questão aqui de votos da terceira via migrando para o Bolsonaro. Difícil vai ser quando o percentual de votos do Lula real, quando as pesquisas forem feitas mais próximo das eleições, esse percentual voltar a ser algo entre 25% e 30%. Aí eles vão ter que explicar como que Lula caiu de 40% ou 40 e poucos por cento para esse percentual aí. Eles vão ter esse desafio até lá para justificar essa queda do Lula em relação às pesquisas no decorrer do tempo. O fato é que nada está mudando na cabeça das pessoas. O que está mudando é a metodologia e talvez a forma de manipular esses números para que a coisa não fique tão gritante, tão aberrante assim. E dois pontos que eu gostaria de comentar também a respeito dessa entrevista aqui, do senador Paulo Rocha. Primeiro, ele falando a questão da aliança do PT com o Alckmin, aquela coisa bem estranha. Já fiz um vídeo também falando sobre isso, procura depois aí no meu canal, falando sobre essa estranha aliança entre Lula e o picolé de chuchu. E o que Paulo Rocha, o senador Paulo Rocha, diz é o seguinte: eu acho que tem uma coisa que a militância compreende. Pode passar até por cima dessas coisas à medida que é para derrubar o Bolsonaro. Ou seja, é engraçado, né, nós pensarmos que o PT está disparado na frente das pesquisas e tem que partir para o vale tudo para derrotar Bolsonaro, porque é basicamente o que o deputado Paulo Rocha deixou escapar aqui, que vale tudo, vale até se aliar com o PSDB, como se PT e PSDB não fosse a mesma coisa desde sempre, mas vale até se aliar com Geraldo Alckmin, com o antigo adversário, se for para derrotar Bolsonaro. Para derrotar Bolsonaro vale qualquer coisa. Engraçado que as eleições já davam Lula como o vencedor e Bolsonaro perdendo para todo mundo no segundo turno, né? Vai entender. E o último ponto aqui é também que ele foi perguntado a respeito da regulação dos meios de comunicação. E ele deu uma resposta bastante política, né? Ou seja, bastante ensaboada aqui. Claro que ele não pode bater de frente com o grande líder dele, né? Com o Lula, com o chefe do partido, dizer que discorda do Lula na questão de regulamentação dos meios de comunicação, que é um ponto que o Lula já deixou claro que ele vai regulamentar caso ele seja eleito. Então o cara não pode falar assim abertamente contra o chefe dele. Mas ele mais ou menos disse, então temos que ver, temos que conversar isso democraticamente, temos que ver como é que vai ser,
Provavelmente ele sabe que isso foi uma grande gafe eleitoral do Lula, que isso mais afasta votos do que aproxima votos, e ele sabe que isso não é uma boa ideia, não é um bom posicionamento político, mas, como eu disse, ele não pode bater de frente com o chefe dele, né? Pois bem, esse é meu comentário a respeito das impressões do senador Paulo Rocha, apoiador da Rússia lá na guerra da Ucrânia, em relação ao crescimento de Bolsonaro nas pesquisas. Conforme eu falei, terceira via, desde sempre, é uma ideia natimorta, não vai para frente, não tem futuro mesmo, a gente sabe disso, e agora é aguardar a melhoria dessas pesquisas eleitorais aí para que os números comecem a se aproximar cada vez mais da realidade conforme se aproximam as eleições em outubro deste ano. Vamos ver o que acontece até lá. Peço novamente que você deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima!